Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre esse mundo de LPIs, tentar quebrar um pouco de preconceito, trazer mais conhecimento sobre essa área, né? Maior entendimento, saber como que essa área funciona mais na prática, o que que precisa para abrir uma casa de repouso, quais são cobranças, obrigações, enfim. Esse canal ele foi criado para quem já tem a sua casa de repouso, mas tem aí várias dúvidas e inseguranças. Para quem deseja abrir uma instituição, mas não faz ideia por onde começa. E para quem tem curiosidade realmente, né? Para saber como que esse mundo aí das instituições funcionam. Então, se você não é ainda inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta, compartilha com pessoas que esse tipo de conteúdo possa interessar. E se você não me segue lá no meu canal do Instagram, me siga por lá também, tem conteúdo todos os dias lá, muitas dicas, bem legal. A Casa de Repouso Modelo, tá bom? No vídeo de hoje eu resolvi vir contar, né, um pouquinho da minha história. Muitos seguidores novos por aqui todos os dias, então você pode me encontrar aqui, nunca ter me visto, não sabe aí nada sobre mim e tem curiosidade de saber como que eu vim parar nessa área, né, de casas de repouso para idosos. Bom, eu iniciei nessa área, primeiro preciso dizer que a minha formação é nutrição, né, então me formei em nutrição e fui atuar em áreas aí completamente diferentes, né, só que eu não estava feliz nem realizada, né, muito pelo contrário, e eu não sabia mais o que fazer ou o que eu podia trabalhar nessa área. A nutrição, ela vem crescendo nos últimos anos, mas lá quando eu me formei, que foi em 2004, né, faz muito tempo, não tinha tanto esse crescimento dessa área, ou tantas vertentes que a gente podia trabalhar. Tanto é que eu nem sabia que eu podia atuar dentro dessa área de casa de repouso para idosos. Descobri no meio desse processo de busca, né, do que eu podia fazer como nutricionista. Foi aí que eu conheci uma pessoa que me abriu, né, essa possibilidade de trabalhar como autônoma. Então eu não seria mais CLT, o que para mim era interessante, porque trabalhar como CLT acaba te limitando muitas coisas, principalmente com relação a horários. Então, você trabalhando de forma autônoma, você mesmo faz teu horário, se organiza, né? E aí veio essa ideia, né, de partir para essa área. Então, eu comecei a entrar em contato com as instituições daqui de Curitiba, que é a minha cidade, e logo, né, começaram a aparecer as possibilidades aí de entrar atuando como nutricionista e logo em seguida como responsável técnica também de algumas unidades. Eu não fazia ideia do que eu deveria fazer ou do que seria o trabalho, né, nas instituições. Fui aprendendo mesmo ali sozinha. Naquela época ali em 2009 foi mais ou menos quando surgiu as obrigações, não é quando surgiu, mas quando começou a ficar mais cobrado, né, a questão desses profissionais. Antigamente as casas ficavam mais com menos cobrança, né? E isso tem crescido cada vez mais. Então naquela época começou a ficar a vigilância mais em cima, então as casas começaram a ter que se adequar, né, se não tinham os profissionais. Então foi assim que eu entrei nessa área. Isso foi lá em 2009. Mas em 2010, a primeira instituição que eu entrei para trabalhar, depois vieram várias outras, eu realmente, em especial, eu me encantei por aquela casa, né? Não só pela casa, mas pelo atendimento, pela equipe. Era diferente das outras casas que eu trabalhava. Eu não sei explicar, mas era alguma coisa que me encantava e me atraía naquela casa. E aí, coincidências, né, enfim, ou não, cada um acredita, né, em algo. Logo em seguida que eu entrei nessa casa de repouso, 3 meses depois, eram 2 sócias, uma das sócias faleceu. E veio todo aquele processo de inventário, um dos filhos não morava aqui no Brasil, não houve interesse de ninguém assumir a instituição no lugar dessa pessoa que faleceu. E a outra sócia não estava em condições naquele momento de assumir sozinha, não tinha condições, enfim, não queria, né? E aí eu fui aguardando todo esse processo de inventário, mas ali, né, na minha cabeça ali dentro, falei, nossa, se
for para ser, quem sabe, né, eu possa, se nada que der certo, eu pensei, se nada dessas opções que estão aparecendo derem certo, eu vou me prontificar então a entrar de sócia com essa outra pessoa que tinha ficado, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Passado aí quase um ano, em 2010, né? Nada aconteceu, finalizou o inventário, ninguém queria colocar uma parte dessa pessoa à venda e eu entrei. Entrei de sócia com essa outra pessoa. A sociedade, no modo geral, ela não é fácil, né? Ainda mais quando você não conhece muito a pessoa, já não tem... existe, né? Uma diferença muito grande entre eu e ela, de idade. Então, eu entrei com todo aquele gás, com toda aquela vontade, eu tinha 20 e poucos anos, não sei o quê. Então, assim, realmente eu queria muito que desse certo e mudar muitas coisas. E ela já tava numa vibe diferente, entendeu? Ela já tava meio cansada e tal. Já era uma pessoa mais de idade, né? Mas a gente foi assim até 2013, mais ou menos. Mas as divergências começaram a ficar muito grandes, né? De conduta, de pensamento, do que eu desejava, do que ela desejava, e começou a conflitar muito. E aí em 2013 a gente começou a pensar em quais possibilidades, né, do que fazer. Vender toda a empresa, né, como um todo, a instituição, ou ela comprar minha parte ou eu comprar a parte dela. E aí no final eu comprei a parte dela, né, ela já estava realmente querendo parar, né, e como eu falei, ela era mais de idade. E aí eu assumo sozinha a partir de 2013. Um desafio muito grande, né? Sozinha, porque mal ou não, ela era da área da enfermagem, então ela me dava uma tranquilidade, uma segurança muito grande nessa área que eu não dominava, né, completamente. Aliás, eu não dominava área nenhuma, né? Quando eu entrei, assim, né? Foi muito de supetão, sem preparo nenhum. Errei muitas coisas, cometi muitos erros que me levaram a sérios problemas, né? Mas enfim, tudo foi se ajustando. E aí eu sei que em 2013 eu assumo sozinha, vivencio muitas questões sozinha, que eu não sei resolver, e bato muito cabeça e tudo mais. Consigo ir arrumando as coisas, aprendendo meio na marra mesmo, né? Porque não tinha ninguém para me orientar. E continuo sendo até um bom tempo a minha RT e a minha Nutri. Mas a Nutri, o trabalho de Nutri me tomava, a gente pensa que não toma tempo, mas tomava tempo, né? De fazer avaliação, de estar acompanhando. Embora eu estivesse sempre ali olhando ele se alimentando e tudo, mas assim, eu não conseguia fazer todo o processo. Aí contratei uma nutricionista, mas RT eu praticamente, durante todo o período, fiquei sozinha mesmo, como a minha própria RT. Lá em 2016, eu começo a ter muita lista de espera, então assim, muitas pessoas indicam a casa, começa a ter muita procura e tudo mais. E aí as pessoas começam a falar, né? Ah, por que não abre outra casa? Por que você não abre outra casa? Você tá tendo tanta procura. Mas eu nunca tinha passado, assim, realmente nunca tinha passado na minha cabeça de ter outra casa, né? Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou me dividir em duas, né? Eu sempre fui uma pessoa que foquei muito e gostei muito de estar presente na empresa, de saber tudo que está acontecendo, sabendo todos os processos, né? E passar pela minha cabeça, então, que eu teria que dividir isso em duas empresas, que eu não conseguiria estar todo o tempo em uma, né? Eu teria que me dividir, isso me causava um pouco de preocupação, medo mesmo. Mas ainda assim, né? Eu acho que Deus sabe de todas as coisas e aí um dia, sem realmente estar procurando, eu passei na frente de um imóvel muito perto da outra casa, que seria o ideal, na verdade, porque eu não ia ter tempo para ficar me deslocando muito, né, em trânsito. E eu me encanto pela casa, assim, profundamente. E aí eu anoto o telefone, estava pela imobiliária, ligo na imobiliária, agendo uma visita, a visita não dá certo, aí eu vou viajar, fico umas semanas fora, volto e deixo meio de lado. Aí depois passo ali de novo, vejo que a casa continua para alugar que não foi locada, daí eu falo, não, vou ligar de novo. Aí ligo de novo, consigo agendar e a hora que eu entro na casa, aí a casa me ganha, assim. Eu me encantei pela casa, uma casa maravilhosa, grande, toda térrea, com muito jardim, amei a casa. Mas aí surge a questão de locar o imóvel, porque estava pela imobiliária, a imobiliária faz diversas exigências, né?
E eu não tinha como comprovar tudo aquilo que eles estavam querendo, ou conseguir alguém que ganhasse 3 vezes o aluguel para ser o fiador, ou pagar três vezes a mensalidade era bem cara, o aluguel, né, mensalidade. O aluguel do imóvel era muito alto, então tinham várias questões ali. Mas, por incrível que possa parecer, a dona do imóvel ainda morava na casa. Ela estava finalizando uma obra num apartamento, e ela estava ali, uma senhora de idade, né, que tinha ficado viúva e que estava ali numa casa gigantesca, quase 700 metros de área total, e ela estava aguardando finalizar. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou lá falar com essa mulher e quem sabe ela topa tirar da imobiliária e alugar diretamente comigo, a gente pode bater um papo. E eu fui, gente, fui assim, totalmente na incerteza mesmo, dando a cara a tapa, fui lá, bati lá na casa dela, falei que tinha ido conversar com ela. Tivemos uma conversa muito legal, depois marcamos com os filhos dela, né, tal, responsáveis por ela também, para entender que eu não era uma golpista ou alguém que estava querendo, né, fazer alguma coisa ali. Buscaram minhas referências com o dono do outro imóvel. Então, deu certo. Aí partimos para as negociações com relação a imóveis, a tudo que eu ia ter que fazer dentro da estrutura. Levei um profissional de engenheiro, né, uma arquiteta, na verdade, para observar todo o imóvel, para ver se realmente era aquilo que eu mais ou menos tinha imaginado. E foi assim que aconteceu a segunda casa. Em 2017, eu inauguro a minha segunda unidade. Então, a minha vida foi meio assim para essa área, nunca foi muito planejado de fato, embora eu sempre acredite que os planos de Deus vão acontecendo meio sem a gente perceber. Então, foi assim que eu entro nessa área, né? Hoje as casas não são mais minhas, né? Eu tive que acabar optando e escolhendo mesmo, tomando uma direção, porque eu não dava mais conta de alunos, de consultorias, de estar aqui, de estar no meu outro canal, de dar todo o suporte que é preciso, né, para todo mundo, e ainda sendo dona de 2 unidades. Então eu não conseguia. Hoje eu presto serviços em algumas casas aqui em Curitiba. Eu atendo os meus alunos, eu tenho os meus cursos, né? Mas eu não deixo de viver ainda dentro das instituições, da mesma forma como quando eram minhas. Não foi uma decisão fácil ter que sair das minhas casas, né? Mas eu acho que, como eu acabei de falar agora há pouco, eu não planejo muitas coisas na minha vida. Não é que eu vou indo meio sem pensar, mas assim, também não foi algo estrategicamente pensado, criar um canal, o que esse canal ia virar, o que ia acontecer. Também não foi, as coisas foram acontecendo e chegou um ponto que eu vi que eu não conseguia mais dar a devida atenção a tudo, e aí as coisas começaram começou a pecar mesmo, né? Assim, sabe? Eu comecei a pecar em algumas coisas que eu não poderia. Então eu tive que sentar, pensar, analisar o que era para ser para minha vida a partir desse momento. E aí eu tive o entendimento que era para vir para essa área, que era para vir aqui falar com vocês, trazer meu conhecimento, levar mais entendimento sobre essa área, ajudar as pessoas, né? É tão gratificante estar aqui também. E poder direcionar vocês, encaminhar vocês numa série de questões aí, porque eu sei o quanto é difícil entrar na área sem nenhum conhecimento, sem nenhuma direção, cometendo um monte de erro aí que dava pra gente não cometer, né, se tivesse alguém direcionando a gente. Então essa é um pouquinho aí, de forma bem resumida, né, um pouquinho da minha história, de como eu vim parar nessa área e continuo até hoje de forma um pouquinho diferente, mas ainda estando dentro das instituições, ainda cuidando de muitas coisas para alunos, né, para mentorandos. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não me conhece, agora está me conhecendo um pouquinho mais. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta, compartilha o que você está achando desse conteúdo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!